Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra, aula número 11 do nosso curso gratuito do Excel na prática. Hoje eu vou ensinar para vocês e a gente chega na terceira aula de tabela dinâmica. Então, na aula 9, na aula 10 e agora nessa 11, eu estou cobrindo com vocês exatamente uma das partes mais bacanas dentro do Excel, que te permitem trabalhar muito claramente com um conceito que a gente chama de análise exploratória de dados. Por quê? De uma maneira muito fácil, como você já viu nas duas aulas anteriores, você pode sumarizar, você pode criar resumos dos seus dados, tirar médias, contagens, fazer os gráficos, como nós vimos na aula 10, e de uma maneira, justamente como o nome propõe, dinâmica, você consegue facilmente extrair aquilo que a gente fala de insights, de inteligência dos dados. Aquilo que é o objetivo dessa nossa aula 11, e eu deixo como exercício para vocês, é que vocês montem com a união dessas três aulas, 9, 10, 11, e principalmente pegando o conceito de dashboard, que eu comentei na aula 10, o exercício que eu deixo para vocês no final da aula é vocês criarem um dashboard, um relatório de vendas. Porque exatamente a base que nós vamos trabalhar hoje é uma base que está disponível no repositório de dados da UCI, de vendas online. Então eu dei uma adaptada para o português nessa base de dados, tem aqui a referência também. Lembrando, tá? Sempre tudo isso daqui é gratuito, está disponível lá na área de cursos gratuitos do meu site, outspokenmarket.com, link no primeiro comentário. Então nós vamos trabalhar essa base de dados aqui justamente para a gente ver o que? Horas, a gente vai aprender algumas coisas adicionais com os menus da tabela dinâmica, como você produz exatamente uma análise exploratória. E mais importante do que isso, pessoal, em todas as aulas, todas, não importa se você está assistindo isso aqui ou qualquer outro vídeo meu dentro do Outspoken Market, uma coisa que eu prezo sempre e que eu passo a mensagem constantemente para os meus alunos é a capacidade de você raciocinar e de expandir, de generalizar o conhecimento. Então preste atenção nas coisas que eu falo aqui para vocês, preste atenção no modo que eu vou construindo o raciocínio, porque é isso que você vai pôr em prática. É exatamente esse conceito que você vai falar, é assim que se pensa. Não existe uma forma de bolo para você fazer todas as coisas. E principalmente quando a gente trabalha com análise de dados, seja aqui nesse caso pensando em vendas ou qualquer outro tipo de base de dados que você tiver, tudo depende muito do contexto que você está. Então, por isso que aprender a raciocinar, aprender a construir o raciocínio e generalizar os conceitos é tão importante. É exatamente essa a mensagem e o conhecimento principal que eu quero passar para vocês, independentemente ou adicionalmente ao conteúdo técnico que eu apresento. Beleza? Então, feita essa introdução, esse preâmbulo da aula, vamos, mão na massa, as práticas do nosso curso. Então a gente começa inserindo a nossa tabela dinâmica, você já sabe, então economiza o tempo de aula. Essa base é bem legal porque a gente tem aqui 30 mil registros, então dá para você, como exercício, pensar em fazer bastante coisa, use a sua criatividade. Então eu vou inserir a tabela dinâmica numa nova planilha, vou renomeá-la, colocar aqui TabDin, que é a referência que eu gosto, um nome que eu gosto de dar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, diferentemente da base que a gente vinha trabalhando, nessa base aqui eu tenho data. E é sempre muito interessante trabalhar com datas, tá? Em qualquer ferramenta, porque pode ter um ponto positivo que te permite análises adicionais e tem um ponto negativo que às vezes é um pouco chato você manusear isso da forma correta. Mas é para isso que eu estou aqui e é isso que a gente vai aprender. Quando você pega uma data e você arrasta ali para o seu quadrante das linhas, como eu estou fazendo aqui, ó, presta atenção aqui no canto inferior esquerdo, você vai ver que o Excel automaticamente nesse caso, como a nossa data ela está organizada aqui pelo dia, mês, ano e ela tem a hora e eu tenho um intervalo
pequeno, apesar de ter 30 mil registros, eu tenho nesse 30 mil registros incluídos apenas 14 dias do mês de dezembro do ano de 2010, que é a referência dessa base, o Excel ele vai automaticamente fazer essa agregação, daí uma das grandes funções da tabela dinâmica, e repare que ele coloque para você aqui, ó, ele quebra essa data, então ele não vai te mostrar só o inteiro que nós temos aqui na coluna data, mas ele faz a quebra nos dias, ele faz a quebra nas horas e faz a quebra pela data em si. E aí, como você sabe que ele fez essas quebras? Primeira observação, horas, você vê que você só tinha, né, ali uma coluna que chamava data, e aí automaticamente ele acrescentou outras coisas, horas e linhas. Então você sabe, ele fez ali alguma coisa a mais, tá? Então ele acrescentou horas e dias. Como você sabe que tem campos a mais além daquela observação visual aqui no quadrante inferior esquerdo? Horas, repare, deixa eu até dar um zoom aqui para você enxergar melhor aí do seu computador. Repare que você tem um maisinho aqui que indica que você tem um campo dentro do campo principal. Então quando eu clico nesse mais, eu vou exatamente para a quebra que está depois, ó, que são as horas. E aí, eventualmente, se eu apertar o mais de novo, eu vou para os minutos onde aconteceram aquela transação. Então, qualquer coisa que eu inserir aqui no campo de valores, você vai poder fazer essa análise justamente pelo dia, pela hora e, eventualmente, pelo minuto. Obviamente, isso tudo depende da granularidade, tá? Do quão profundo você quer que seja a sua análise. Mas, precisando, o Excel permite que você faça isso. Essa manipulação desses campos pode ser feita pelo maisinho aqui, e aí você expande ou reagrupa essa informação. Eventualmente, se você tiver uma cadeia de dados muito grande, você vai ficar fazendo isso um a um, se você abriu? Não, você clica com o botão direito, você vai ver que tem essa opção aqui, ó, expandir, recolher. Quando você clica no expandir, é a mesma coisa que eu estivesse apertando o sinalzinho do mais. Por que isso é útil? Porque eu tenho uma função aqui que chama expandir todo o campo. Ele vai pegar todos os campos da minha tabela dinâmica e ele vai expandir. E aí, eventualmente, se eu fizer de novo, eu fiz isso no dia, se eu fizer de novo, no caso das horas, ele expande novamente pelos minutos. Aí você vê que eu fiquei com um negócio super longo aqui, né? 1.300 linhas. Ora, imagina você ficar clicando em 1.300 linhas para recolher isso. Você vai com o botão direito, recolher todo o campo. Eventualmente, você pode escolher uma das três opções. Não, eu quero recolher só até as horas, tá? E aí, eventualmente, ele vai pegar aquilo que você selecionou. Mas aqui eu quero recolher tudo, então venho recolher todo o campo e ele faz de novo o reagrupamento de tudo. Se eu vier na altura dos dias e recolho todo o campo, ele me recolhe todos eles novamente, tá? Então, isso é importante, porque isso também te permite ter maior agilidade, tinha me fugido a palavra, em fazer essa análise de dados. Legal. Aí o que você pode fazer aqui adicionalmente? Ora, adicionar os meus campos para eu fazer alguma análise que eu quiser. Então eu posso, por exemplo, adicionar aqui o preço unitário. Só que o preço unitário, eu não quero saber exatamente o preço unitário por si só, a soma. Eu quero, eventualmente fazer a média. Então aquilo a gente conhece, vai nas configurações do campo de valor, faz ali uma média e aí eu consigo ver a média do preço unitário. Horas, tá? Nesse formato aqui que eu não quero, vou ajustar aqui para dólar, nesse caso da nossa base. Então eu vejo nesse caso que, por exemplo, no dia 7, a média do preço vendido ali foi bastante alta em relação aos outros dias. Você está entendendo que aí você começa justamente a tirar os insights? E aí você eventualmente pode fazer alguma coisa adicional. Fala, Leandro, interessante. Eu tenho aí essa análise de dias. Mas e se eu quisesse ver, da mesma forma que eu estou vendo aqui a análise dos dias, mas e se eu quisesse ver por horas? Como que eu faço? Vou ter que abrir o campo aqui? Não! Você vem aqui no quadrante esquerdo, aqui embaixo, clica em horas e arrasta. Olha que legal! Você agora tem como primeiro campo
principal exatamente as horas. E aí você consegue ter uma ideia, por exemplo, de qual hora você vende mais. Ou vende mais não, perdão, você tem uma média de preços maior vendido. E aí, eventualmente, se eu adicionar aqui a quantidade, aí eu tenho a soma da quantidade, ela não é dólar, então não é monetário, então eu vou tirar isso daqui e vou deixar um número, né? E recolher as casas decimais. E aí, eventualmente, eu tenho aqui uma visão de qual que é a minha venda por hora. Obviamente, 7 horas da manhã eu vendo menos, o dia vai avançando, dá ali meio-dia, eu tenho um pico de vendas, tenho um pico de vendas de novo às 15 horas. E aí você pode fazer o quê? Você conhece isso da nossa aula 10, você vai inserir um gráfico. Nesse caso, um gráfico de barras é o mais ajeitado para esse tipo de informação. E olha que bacana aqui, você tem exatamente aquela opção de verificar o seguinte: visualmente, você sabe que você tem 2 picos de venda no dia. Você tem um pico de vendas ao meio-dia e você tem um outro pico de vendas se repetindo ali às 15 horas. Tá? É bem bacana essa informação. Eventualmente, e aí a gente já aprendeu e faz parte do exercício que eu dei para vocês, você pode criar múltiplos gráficos, igual nós fizemos na aula 10. E aí você pode ter essa análise por dia, ou por dia da semana, se você quiser fazer uma agregação ainda maior. Tá? Então você pode começar a construir as informações necessárias para a sua base. Então aqui você começa a ter, então se eu tenho um pico de vendas acontecendo ao meio-dia às 15 horas, será que então eu tenho a quantidade de pessoas corretas para atender os meus clientes aqui? Nesse caso são vendas online, então será que eu tenho a quantidade, a dimensionamento do meu servidor correto para que as pessoas consigam comprar sem nenhum atraso, sem nenhum problema de carregamento de página, sem nenhum congestionamento de rede no meu site? Então você, fazendo isso, você está fazendo um papel que a gente fala de Business Analyst, ou analista de negócios, por exemplo, tá? O analista de BI, de Business Intelligence também, tá? Então são sinônimos de profissões que podem, de funções que podem fazer esse tipo de informação, que vão prover esses insights. Por quê? Porque às vezes o cara lá do TI, por exemplo, ou o teu chefe fala: Leandro, sempre dá uma queda no servidor. E a gente precisa saber o que está acontecendo ali, quantas pessoas estão acessando, como que está o volume de vendas. Olha, você vem aqui, você fala: olha, chefe, aqui eu consigo dizer para você que eu tenho 2 picos de vendas, mais ou menos ali naquele horário a gente tem um pico máximo de quase 40 mil vendas ao meio-dia, que é muito parecido com o das 15 horas. E, eventualmente, não só a soma da minha quantidade, deixa eu apagar o gráfico aqui, eu posso acrescentar de novo a quantidade e ter uma ideia da quantidade de itens médios vendidos. Porque aqui eu tenho a soma total. E eu tenho aqui a média que é vendido. Vamos ajustar o campo novamente, vamos colocar número. Tá? Então eu tenho uma média de produtos vendidos. Tá? Naturalmente, o que você vai ver? Olha aqui que bastante interessante também essa outra informação. Eu tenho um pico, tá, ali, mas eventualmente eu tenho outros elementos com média mais alta naquele intervalo. Tá? Então você tem que prestar atenção exatamente naquilo que os seus dados estão trazendo para você. Muito bem, a gente tem essa análise feita por hora, mas eventualmente eu tenho também ali uma opção de local, que é o país que eu estou trabalhando, nesse caso da nossa base. Quando eu for aqui na Vendas Online, eu vejo que o local está o nome em inglês, mas são os países. Quando eu arrastar o país e eu quiser ter essa visão por país, eu posso fazer de 2 formas. Eu posso arrastar o país que está aqui no local para dentro da minha área de colunas, e aí eu vou ter o país aqui. Você vê que fica muito poluído, não fica legal. Ou eu posso arrastar aqui para o contexto das linhas, e aí eu posso fazer de novo o recolher todos os campos, e aí eu tenho essa visão também por país. E aí quando eu quiser ter a visão por país e por hora, dentro eventualmente do meu gráfico, eu vou ver aqui, nossa, mas o Reino Unido ele tem a maior quantidade, deve ser provavelmente o país com negócios principais desse site, dessa empresa. Então ele polui a minha informação aqui, não está legal. O que você vai fazer? Você pode filtrar. Você vem aqui no gráfico mesmo, no local, você abre a opção de filtro,
você seleciona tudo ou não, ou eventualmente você vem aqui, ó, desmarca United Kingdom e aí você tem uma visão um pouco mais interessante. Porém, incompleta. Por quê? Não que incompleta, mas não necessariamente organizada, porque você tem que ficar caçando aqui. Nossa, qual que é o maior? Ah, o maior aqui é a França, o Japão. Torna a vida de quem visualiza o gráfico mais fácil. Ordena isso. Classifica por ordem, do maior para o menor. Como que você vai fazer isso? Botão direito na sua tabela dinâmica. Vai aqui em classificar, classificar do maior para o menor. E aí olha que legal o seu gráfico mudando. Por isso que chama tabela dinâmica. Tá? E aí você bate o olho aqui e você já fala, nossa, não, tá certo, ó. Aqui realmente o Japão é o cara que vende mais. Não era, é o 80. Tá? Depois você tem a Alemanha, a França e Noruega completando os 5 primeiros países, com a exceção do Reino Unido, que a gente excluiu aqui no filtro do gráfico, que são aqueles que você tem a maior quantidade de vendas, que é a sua informação principal desse gráfico. Pegou o raciocínio? Óbvio, né, pessoal? Isso daqui é simplificado. O curso é um curso de Excel na prática, aula 11, tem coisa muito mais sofisticada que dá para fazer, porém você não sabia nada na aula 1, ou você está aprimorando os conhecimentos que você tinha antes de começar a seguir aqui, e aí você vai vendo justamente a evolução do raciocínio, a evolução da prática, exatamente, tá, a cada aula. Esse é o ponto principal. Pausa agora, a gente respira, você deixa aquele like e se inscreve no canal, tá? Se ainda não está inscrito, mas deixa o like, deixa a sua dúvida aqui, vocês veem que eu respondo todas, não tem praticamente nenhum comentário que eu não respondo no meu canal. Então deixa a sua dúvida se você tiver, aproveita esse momento e aí a gente vai para o segundo bloco dessa aula, que é o seguinte: vamos acrescentar uma outra tabela dinâmica. E me acompanha nesse raciocínio aqui porque ele vai ser bem bacana. Então eu vou deixar a minha análise que eu fiz lá por país e por hora. Vou acrescentar uma outra tabela dinâmica na planilha existente. Isso daqui a gente viu na aula 10, por isso que eu estou passando mais rápido. E vou colocar aqui, por exemplo, na coluna F2. Vamos colocar na F3, né, para ficar igualzinho o outro. Dou aqui um OK. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ver uma análise. Quais são os produtos que vendem mais? Tá? E aí você naturalmente já fala, eu já sei fazer isso. Vou pegar aqui, ó, o código do produto, vou arrastar ele ali, vou arrastar junto com esse código de produto, tá? Eventualmente a quantidade desse cara que tem ali. E aí, de novo, o Leandro me ensinou que eu venho aqui em classificar do maior para o menor. Eu tenho, deixa eu colocar para o lado que meu rosto está na frente, eu tenho aqui exatamente o código de produto e eventualmente aquela quantidade que foi vendida. Tá? E aí você vê, poxa, quantos produtos eu tenho? Eu vou lá embaixo, nossa, eu tenho mais de 2.000 produtos. E eventualmente você tem alguns produtos negativos aqui, provavelmente foram devoluções. Tá? O que você pode fazer disso? Se eu tenho, eventualmente, ali uma quantidade, tá, de produtos que foram vendidos de um modo total, né, uma quantidade líquida, porque eu tenho aqui os negativos, de 225 mil produtos totais vendidos, sendo que eu vendi, por exemplo, 4.164 unidades desse cara aqui, tá? Então eu tenho, né, 2.597 produtos, e tenho vendido ali 225 mil caras. Então eu tenho um ótimo número, né, de vendas. Eventualmente você pode falar assim, nossa, mas não quero fazer uma análise de todos esses produtos, cara. Eu quero fazer uma análise eventualmente só dos produtos principais, tá? Que eu posso fazer alguma coisa aqui, tá? Ora, eventualmente se você vier aqui e vier, tá, somar a minha quantidade, você vai ver que fazer um filtro da sua quantidade, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho como fazer alguma coisa com essa quantidade aqui? Ora, vamos ver, vamos supor, eu quero pegar simplesmente os produtos que venderam mais, né, de 1.000 unidades, tá? Então, eu tenho como fazer alguma coisa aqui?
fica um pouco limitado. O que você pode fazer nesse caso é, quando você precisa fazer alguma análise, e eu estou fazendo isso aqui de propósito, tá? Estou induzindo ao erro de propósito para fazer o seguinte: se por qualquer motivo você tiver um erro desconhecido, se você tiver alguma coisa que está travando ali na tabela dinâmica, não se preocupe muito com aquilo. Por quê? Você pode sair da tabela dinâmica. Como assim, Leandro? O que você está falando? Tá? Tô falando que você pode ser um cabra que tem flexibilidade. Se você pegar esse daqui e você quer rapidamente fazer uma seleção que por qualquer razão você não estava conseguindo, você copia, tá? E eventualmente você cola essa tabela aqui do lado, você tem exatamente a mesma informação, ó, só que não dinamicamente, tá? E aí aqui você pode fazer exatamente a mesma coisa. Então eu posso colocar aqui, ó, código produto, posso colocar aqui a quantidade, e aí eu posso colocar aqui quantidade total, por exemplo, e aí eu posso eventualmente fazer um mesmo gráfico que eu faria com a tabela dinâmica, eu faço com esse cara aqui, tá? Então, você entende a diferença e aquilo que eu consigo fazer? Ah, mas tem alguma coisa errada aqui, porque esse meu gráfico não está saindo com a minha quantidade total, ele está fazendo um erro aqui no código de produto. Tá? Então, eventualmente, o que eu tenho que fazer? Selecionar a minha quantidade total, inserir a barra, aí sim, ó, eu tenho exatamente aqui o meu cara. Ah, Leandro, mas não está aparecendo qual que é o produto que está ali na quantidade, tá? Respira. O que deu errado aqui, tá? Propositalmente. Quando eu copiei essa tabela dinâmica, passei para cá com esse filtro manual que por alguma razão não era possível fazer aqui, tá? O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: se eu selecionar essas duas colunas e for colocar uma barra, um gráfico de barras, o Excel está fazendo confusão. Ele está achando que o código de produto também é uma informação. Aí você está vendo que ele põe, né, com dois elementos nessa série. E não é isso que eu quero. Eu quero simplesmente ter um gráfico parecido com aquele que eu teria na tabela dinâmica. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de selecionar as duas colunas para fazer exatamente o meu gráfico, eu seleciono só a quantidade, tá? Que é aquilo, faço inserir o gráfico, igual a gente faz na tabela dinâmica. Qual que é a diferença que você vai fazer? Você vai fazer aqui, ó, você vai vir em selecionar dados, onde você tem aqui, ó, rótulos do eixo horizontal, tá? Você vai selecionar esses caras que são os seus códigos de produto, e aí agora sim você vai ver que você tem a sua barra feita de acordo com cada um dos códigos de produto. Faz sentido você pegar só esses produtos? Não sei, depende da análise que foi requisitada para você. Aqui, verbalmente, eu falei para vocês, olha, eu quero fazer um gráfico com a quantidade total vendida, eventualmente com esses produtos que têm a soma total da quantidade acima de 1000. E é exatamente essa escadinha que eu tenho. Você vai moldar o layout do gráfico com as opções que você tem aqui em cima. E qual é a parte mais importante, pessoal, de qualquer tipo de aprendizado? Fuçar, mexer. Você viu, por exemplo, que quando eu clico aqui na tabela dinâmica, eu tenho várias outras coisas. Tá? Eu posso fazer o filtro, eu posso eventualmente fazer uma classificação, posso fazer um agrupamento, posso mover, posso fazer várias coisas. Então, muita coisa você aprende fuçando. Tá? Então, você vem aqui, quando você clica no gráfico e você vem aqui na aba de formatação ou de design do gráfico, você vê que você pode mudar várias coisas. E você vai passando, o Excel é muito intuitivo, ó. Olha, ele vai me dando alguns layouts de gráficos bem bacana. Tá? Você não vai fazer um gráfico de carnaval que parece que você está soltando, sei lá, rojão no meio da rua. Mas vai fazer alguma coisa sóbria que transmita a mensagem que você quer. Isso é sempre o mais importante. Vou pagar aqui porque a parte de você fazer o dashboard é a sua tarefa para poder fixar os conceitos dessa aula. Tá? Então, eventualmente, sempre que você faz, tá, um tipo de trabalho desse, raciocine. Qual que é a pergunta de negócio que eu estou querendo resolver? Eventualmente, numa situação dessas, eu posso aqui, tá? Deixa eu tirar esse cara aqui. Eu posso tentar ver também qual produto é mais vendido.
por país. Aí eu vou ter exatamente aquela minha, né, ordenação que foi feita por país. E aí, se eu alterar aqui uma classificação, obviamente o Reino Unido vem como primeiro país e eu vejo quais são os principais produtos vendidos, tá, em cada país. Recolho todos os campos e aí eu tenho também uma visão de produto, tá, exatamente ali pelo cara de país. Beleza, pessoal? Então, linhas gerais de raciocínio, linhas gerais de trabalho com tabela dinâmica feito aqui. Eu encerro esse assunto de tabela dinâmica nessa parte 3, então nas próximas aulas a gente vai mudar de tópico. Eventualmente tem outros elementos a serem explorados na tabela dinâmica, sem dúvidas, mas aí eu acho que eles só vão fazer sentido de uma forma direcionada. Então, conforme nós formos abordando os novos assuntos ao longo das próximas aulas, aí eu vou mostrando dentro do contexto específico. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aí curtido outra aula. Lembre, download de tudo disponível gratuitamente no site do Outspoken Marketing, outspokenmarket.com. Vai lá na seção do Excel na prática dentro de cursos gratuitos. Se ainda não deixou, deixa o seu like, o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.